Opa, tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa de Geografia do 8º ano, perfeito? E essa aula, pessoal, eu tô fazendo ela aqui gravada, então, para vocês, mas é uma aula lembrando, né, que nós daremos sequência àquilo que fizemos, que discutimos, que já debatemos na nossa última live class. Nós estamos estudando, principalmente, vou até aproveitar aqui e abrir a nossa Postlex, nós estamos aqui estudando a respeito da regionalização do espaço geográfico mundial, na ordem bipolar e na ordem multipolar. Na última aula, a explicação do conteúdo ali de maneira exclusiva para vocês foi feita, né? Então, portanto, debatemos, discutimos naquela live class especial que fizemos ali na semana passada e, portanto, a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre esses conceitos. Falamos, por exemplo, né, só a título de rápida revisão, de que o mundo bipolar foi, na verdade, a divisão entre as forças ali de um lado da União Soviética, né, controlando basicamente o Oriente, e do lado do Ocidente, o domínio por parte dos Estados Unidos. Eu expliquei para vocês que com o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1945 em diante, mais especificamente 1948, a gente começa a ter ali não apenas, né, o processo de erguer, né, de se fazer o Muro de Berlim, simbolicamente demonstrando a divisão em dois sistemas socioeconômicos antagônicos, União Soviética levando adiante o socialismo, né, o socialismo real soviético, e os Estados Unidos encampando ali justamente o capitalismo e todas aquelas nações que ficaram na sua defesa. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os russos fazem um cerco ali a Berlim de um lado, e do outro lado chegam os aliados com os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e a partir dali já há o início de um conflito que já vinha em gestação, pelo menos já vinha se desenvolvendo, que vai dar origem ao que nós chamamos de Guerra Fria. Guerra Fria essa que vai ter aí como principal protagonista a União Soviética, do lado do leste ali da Europa, enfim, da Ásia, né, e outros países que vão gravitar em torno do seu apoio, e do lado do Ocidente, os Estados Unidos. Vamos nos lembrar, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial ela deixou um rastro de destruição na Europa, né, e também em alguns países da Ásia, e esses países, inevitavelmente, serão reconstruídos muito por apoio dessas duas potências, principalmente os Estados Unidos ali do lado ocidental, perfeito? Enfim, esse é o mundo que se desenhou, é um mundo que vai durar, pelo menos simbolicamente, até a queda do Muro de Berlim em 1989, né? E depois vai se consolidar esse processo, esse fim real do socialismo, como eu expliquei para vocês na última aula, né, em 1991, principalmente com os processos de abertura política e de abertura econômica na antiga União Soviética e a passagem ali, né, ou seja, a transição para a Rússia que conhecemos hoje, tanto o processo da Glasnost, né, a transparência política, quanto a perestroika, o processo de recuperação econômica ali da União Soviética, que se transformou novamente em Rússia, perfeito? Então a gente sabe que ao longo desse século XX, que é um século XX extremados, marcados por uma série de conflitos, Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, Segunda, de 39 a 45, aí depois Guerra Fria, que vai ali de 48 até 1991, e aí depois a gente vai ter as origens aí do que a gente chama de mundo multipolar, com novas potências econômicas surgindo, né, com os países europeus já recuperados após uma série de medidas de incentivo do governo norte-americano, como eu também já expliquei na última aula, como é o caso do Plano Marshall, por exemplo, né, de reconstrução, de recuperação da Europa, enfim, a gente começa a ter esse mundo multipolar e as potências tais como as conhecemos hoje, né? Os países da Europa que continuam em destaque, Alemanha, França, Inglaterra, o Japão, que vai se tornar um grandíssimo centro tecnológico, os Estados Unidos, que continua na vanguarda ali do sistema capitalista como um todo, e os outros países que eram países até então socialistas, né? Ou chamados também, como veremos um pouco mais à frente aqui, e já foi dito também na aula anterior, os países de segundo mundo, perfeito? E aqueles que foram se tornando países em desenvolvimento, como é o caso nosso, do Brasil, né? O caso, por exemplo, da África do Sul, a China, que hoje se tornou um dos grandes países do mundo, mas são países que carregam problemas aí relacionados aos países subdesenvolvidos, mas que passaram por um processo aí de industrialização, ainda que tardio, e que, portanto, permite com que esses países sejam gigantes do ponto de vista econômico, mas carreguem problemas sociais muito graves ainda. Show? Bom, esse é basicamente o contexto, isso foi basicamente o que nós trabalhamos na última aula, quando falamos da regionalização do espaço geográfico mundial dentro da ordem bipolar. Falei em bipolar, lembra de Guerra Fria, e depois na ordem multipolar, principalmente dos anos 90,
em diante, perfeito? Agora, pessoal, a gente vai voltando em alguns pontos importantes de tudo aquilo que eu já expliquei, que eu já falei para vocês na última aula. Então eu peço para que vocês peguem a apostila de vocês e nós vamos fazer o preenchimento, vamos responder algumas das perguntas ali que nós temos ao longo da apostila e que auxiliam a gente no processo de aprendizagem, perfeito? Então, regionalização do espaço geográfico mundial, na ordem bipolar e multipolar, pega a apostila, pega aí a sua caneta, enfim, o seu lápis, o que você for utilizar para poder marcar agora as respostas, além aqui da projeção da nossa apostila, eu tenho a nossa Megalozex, que já está aqui projetada, então a unidade 2, regiões geopolíticas mundiais, capítulo 1, a regionalização do espaço geográfico mundial, na ordem bipolar e multipolar, beleza? Eu vou nos pontos mais importantes aqui, viu, galera? Eu vou nos pontos mais importantes. Depois, em outras aulas ou mesmo em futuras lives que nós tivermos, a gente pode voltar em questões mais secundárias aí se vocês tiverem dúvida, assim como vocês podem sempre me escrever pela plataforma Natureza Cloud, beleza? Então a gente sabe, ó, que dentro daquela lógica bipolar o que houve foi um processo de alinhamento dos países em relação a duas ideologias diferentes, né? Ou seja, o socialismo que vai pregar basicamente uma ideia de igualdade, de um processo que será coordenado pelo Estado, né, sem a existência mais da propriedade privada, portanto propriedades comunais e com distribuição da riqueza, e do outro lado, né, ao menos do ponto de vista ideal, diga-se de passagem, e do outro lado, o sistema capitalista baseado na disputa econômica, né, baseado ali justamente naquela questão das lutas de classe que nós já muito bem conhecemos, baseado também no acúmulo de riquezas privadas, na defesa da propriedade privada e em todo um Estado que é desenhado para preservar tanto esses direitos individuais quanto alguns desses direitos coletivos daquilo que foi acordado do ponto de vista do resguardo do Estado, perfeito? Então, nós tivemos aí essas duas ideologias, né? Ou seja, esses dois sistemas socioeconômicos que estiveram em disputa o tempo todo. Lembra que eu falei, inclusive, que essa guerra é chamada de Guerra Fria. Por quê? Porque não há um conflito direto entre essas duas potências, tanto do lado do bloco socialista quanto do bloco capitalista. Então, Estados Unidos e União Soviética não vão tretar diretamente, não vão entrar em conflito, mas eles apoiarão diversos conflitos na chamada periferia da geopolítica mundial, ou seja, em vários outros países que passaram por conflitos, como, por exemplo, na Guerra das Coreias, né? A Coreia do Norte, que até hoje ainda tem um regime ali que disse, né, como se fosse uma espécie de um socialismo / comunismo, mas que no final acaba sendo uma ditadura de Estado. Além disso, na Coreia do Sul, que vai se tornar depois, posteriormente, um dos gigantes asiáticos em termos de produção tecnológica. Nós tivemos a já conhecida também Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos foi lá para o Vietnã guerrear contra, né, as guerrilhas Vietcongs do Norte, enfim, apoiadas também pela União Soviética. E tivemos também outros conflitos no Oriente Médio, além de alguns que ocorreram na África também, como eu comentei com vocês, perfeito? Mas vamos avançando, senão a gente acaba explicando tudo de novo. Se você tiver dúvida, é só voltar naquela aula que também está disponível na plataforma para vocês, tá bom? Então, ó, houve épocas da história em que ideologias diferentes de ordem política dos países determinaram regiões do mundo, como a gente sabe, porque para nós aqui importa, sobretudo, esse impacto dos conflitos em relação à configuração territorial, né, galera? Então, determinaram aí regiões do mundo, ora estabelecendo uma ordem bipolar, dividindo os países em duas macro-regiões com visões de mundo distintas, ora se caracterizando por múltiplas regiões compostas por países com o mesmo posicionamento político e ideológico e, portanto, né, as razões de conflitos geopolíticos, né, ou seja, por disputas territoriais, por influência política e econômica ao redor do globo, se deu durante muitos anos do século XX em função desse contexto da Guerra Fria, em função dessa constituição do mundo bipolar e das duas grandes potências que, embora não entraram em conflito direto, né, eles acabaram ali disputando, sobretudo, tanto do ponto de vista da questão da produção militar, então uma corrida armamentista muito forte. Ambos os países produziram uma série de bombas, uma série de armas, né, de equipamento de guerra, né, se preparando na realidade para o que seria uma espécie de terceira guerra mundial, que não aconteceu, por sorte, senão talvez nem estaríamos aqui para poder contar a história, né, pessoal? E além de tudo também uma disputa do ponto de vista técnico e científico, tanto é que a corrida espacial, para ver quem chegaria primeiro no universo, né, quem tripularia as naves, quem pisaria primeiro na Lua, esteve marcada ali o tempo todo, perfeito? Bom, nós vamos aqui então para poder avançar, vamos para a página 37, né? Nós falamos aqui também de outros, né, conflitos contemporâneos aqui que existem ainda no mundo, que marcam a geopolítica, mas vamos aqui para a página 37, galera, onde nós vamos observar o seguinte, ó, deixa eu só pôr aqui, ó. Então a gente vai pegar das grandes guerras ali até o surgimento da Guerra Fria. Então, ó, vou só ler essa partinha aqui inicial do texto para que a gente possa seguir na resposta dessas perguntas. Então, página 37,
das grandes guerras, a Guerra Fria. Então vamos lá. Os Estados Unidos da América não são somente uma grande potência bélica, como a gente percebeu, e entendeu que os Estados Unidos se aproveitou, acima de tudo, do contexto das guerras para poder se industrializar ainda mais, já vinha num processo de industrialização muito pesado. Século XIX, eles vão descobrir o petróleo, e o petróleo vai se transformar na principal fonte de energia, né, do século XX. E os Estados Unidos vai se aproveitar do fato de que a guerra não aconteceu no seu quintal, né? Ou seja, não aconteceu no seu território, e ele vai entrar tardiamente, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, após o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, e a partir dali ele entra em definitivo, né? Acaba dando apoio substancial definitivo aos países europeus e vai ser um dos grandes pivôs aí para o fim da guerra, perfeito? Então, os Estados Unidos da América não são somente uma grande potência bélica que foi se construindo ao longo do século XX, mas é também um país com importante, aliás, influência econômica, política e geopolítica no mundo. Hoje é inegável isso, né? Ocorrem, por exemplo, como aconteceu há pouco tempo as eleições dos Estados Unidos, né, galera? E o mundo todo fica de olho para saber o que vai acontecer, quem vai ganhar, o que está rolando, o que está acontecendo. Por quê? Porque os Estados Unidos eles acabaram, né, levando adiante a sua influência ao redor de todo o globo, de todo o planeta, mantém relações comerciais com diversos países, enfim, são a principal potência econômica, perfeito? Então a conquista dessa liderança foi construída ao longo da sua história. Destacaremos um período do século XX marcado por conflitos armados de grandes proporções envolvendo vários países, né? Como eu já disse, já expliquei para vocês, as razões da Primeira Guerra Mundial, que vai remontar principalmente lá a questão do neocolonialismo da Europa na África e na Ásia, em meados do século XIX. Lembra? Alemanha, Itália, países de industrialização tardia, que chegaram tarde nessa questão, principalmente da disputa colonial, né? Sobretudo a Alemanha ali, que depois vai sair derrotada da Primeira Guerra, vai sair ali, vamos dizer assim, muito descontente com os acordos finais, né, do fim da Primeira Guerra e das dívidas que acabou contraindo com as demais nações, que levou não apenas ao fim do grande império alemão, mas levou também a um sentimento ali dentro do povo alemão de humilhação, enfim, e de algo que vai ser um terreno fértil para o surgimento posterior do nazismo, né, que vai ser uma das principais explicações aí, crise econômica, falta de emprego, né, um excessivo nacionalismo que vai surgir cada vez mais, né, que estará presente, por exemplo, nos discursos de Hitler ali na Alemanha, e que vai levar adiante aí os conflitos da Segunda Guerra Mundial, da expansão da própria Alemanha, perfeito? Enfim, então nós temos aqui duas imagens importantes. A primeira aqui, como vocês conseguem observar, né, faz referência a um cemitério, e aí tem a seguinte legenda: a Segunda Guerra Mundial, além de gerar grandes crises econômicas nos países que foram fortemente afetados pelo conflito, também foi responsável pela redução da população, entre outras grandes perdas geradas durante o confronto. A gente sabe, o saldo da guerra, milhões de mortos, né? Se não me falha a memória, aproximadamente 50 milhões de mortos, fora o massacre que os alemães, infelizmente, acabaram promovendo aí dos judeus, mais de 6 milhões de judeus exterminados dentro daquela lógica da política de Hitler, né, de extinção praticamente do povo judeu, né? Ou seja, do famoso Holocausto, perfeito? E aqui do lado nós temos uma imagem, né, da Berlim devastada, né, da Berlim destruída. Então a Berlim na Alemanha, depois do ataque russo, após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, várias regiões do mundo sofriam com as consequências dos conflitos, que impactaram tanto a economia quanto a vida das suas respectivas populações. E como eu muito bem disse, essas mesmas nações que vão vencer depois a guerra serão aquelas, né, cujas empresas, cujas principais marcas irão reconstruir a Europa. Então imagina você, por exemplo, os Estados Unidos também lucrou nesse fronte, as suas empresas foram cada vez mais se internacionalizando, né? Afinal de contas são eles que vão reconstruir muito da Europa destruída por meio daquele mega incentivo que veio do Plano Marshall, perfeito? Então aqui, ó, primeira questão. Você já ouviu falar nesses episódios próprios da geopolítica do século XX? Converse com seus familiares e amigos sobre esse assunto e veja o que pode obter como conhecimento prévio. Essa resposta, então, pessoal, eu vou até colocar aqui como uma resposta pessoal, porque a ideia aqui é estimular vocês, incentivarem a bater um papo aí em casa, né? Estão em casa, aproveitem aí. Conversem com as pessoas, né? Converse com o pai, com a mãe, com a tia, com o responsável, enfim. Né? Bate um papo para ver o que vocês conseguem aí lembrar, né? Ou o que vocês conseguem estabelecer como conhecimento sobre esses principais episódios aí da geopolítica do século XX, perfeito? Eu, por exemplo, já conversei bastante com meu avô falava um pouco de como era essa época da guerra, como aqui se refletiu no Brasil, porque vamos lembrar que o Brasil vai entrar muito depois, na mesma época que está acontecendo esse conflito mundial no Brasil, nós temos aqui Getúlio Vargas, né, no poder, num primeiro momento até muito simpático, a parte das ideias fascistas barra,
né, nazistas, né, se identificava com muito daquilo que estava acontecendo na Europa, porque no final das contas levou aqui adiante no Brasil uma política também de caráter ditatorial ao longo do chamado Estado Novo, né, a partir de 1937, sobretudo, mas depois pressionado principalmente pelos Estados Unidos, que estabeleceu uma forte hegemonia em toda a América. O Brasil acaba fazendo esse alinhamento e vai lutar ao lado dos aliados ali na guerra também, com participação, inclusive, importante, perfeito? Então, o que nós temos aí, você ative a memória, converse com quem está na sua casa e escreva aqui, então apenas para registro, vou deixar a resposta pessoal, porque aí vai, né, dessa experiência, desse bate-papo, dessa conversa que cada um de vocês tiver aí em casa, perfeito? E aí aqui eu vou continuar lendo, né? Então, ó, chamadas de grandes guerras mundiais, ambas tiveram início a partir de motivos que envolviam, sobretudo, a disputa e extensão territorial das potências europeias da época, além da conjuntura política e econômica que gerou tensões entre as nações. O período entre guerras, de 18 a 39, foi conturbado, marcado por questões geopolíticas mal resolvidas e a dissolução daqueles grandes impérios, como eu expliquei na última aula, né? O fim do grande Império Austro-Húngaro, o fim do Império Turco-Otomano, além do fim do Império Russo, lembrando que a Rússia, em 1917, vai não apenas, né, ter que sair da Primeira Guerra Mundial, mas vai também passar por um processo de revolução, né, a Revolução Socialista, que vai varrer basicamente aquele grande regime dos czares que existia até então na Rússia, né? Fatos esses que desencadearam outros conflitos armados com levantes populares e revoluções em vários países, beleza? Mas vamos à questãozinha 2. A questãozinha 2 diz o seguinte: a partir das imagens da Segunda Guerra Mundial, ou seja, essas duas, né, qual característica podemos atribuir a esse conflito? Então vamos escrever da seguinte forma para que fique bacana aí para quando você for estudar, galera. Vamos tentar resumir, sintetizar. Vamos fazer assim, ó. Foi um conflito, então você escreva aí, foi um conflito violento que provocou, ajeitei, foi um conflito violento que provocou destruição e mortes. Show? Então você escreva aí, foi um conflito violento que provocou destruição e mortes. Beleza? Então esse foi o principal, as principais consequências aí que a gente viu desse conflito. E agora a questãozinha 3 da página 38, que pergunta o seguinte: ainda considerando as imagens da página anterior e o que foi apresentado sobre as grandes guerras, responda, por que podemos afirmar que estamos estudando geopolítica? Então, por que a gente está vendo geopolítica? O que aconteceu que nos permite dizer que estamos estudando geopolítica ao longo desse período das guerras, hein, gente? Então, vamos explicar aqui, para ficar claro aí para você. Vamos fazer assim, ó, por que durante, então escreva aí, né? Por que não, né, Brunão? Por que, né? Então, ó, por que durante o período descrito, porque durante o período descrito houve disputa territorial, então tudo que envolve disputa territorial tem a ver com geopolítica, tá? Houve disputa territorial entre países e o uso de estratégias militares nos conflitos. Aliás, né, gente, a gente sabe que guerra é sempre parteira de tecnologia, né? Ou seja, as guerras sempre trazem aí grandes inovações do ponto de vista tecnológico, até porque esses conflitos vão se dando cada vez mais de modo a utilizar a tecnologia, seja do ponto de vista dos tanques de guerra, enfim, de mísseis teleguiados, né, das próprias armas que foram utilizadas, dos equipamentos, o próprio GPS, por exemplo, que é de controle hoje do governo norte-americano para poder precisar localizações de ataque, foi desenvolvido também nesse período das guerras, e algumas dessas inovações depois se tornam justamente produtos mais populares entre nós, perfeito? Então, essa questãozinha da página 38 responda aí, porque durante o período descrito houve disputa territorial entre os países e o uso de estratégias militares nos conflitos. Show de bola? Então agora, pessoal, partindo aí para a página 39, né? Então vamos voltar aqui na nossa apostila, né? Ainda aqui na página, estamos na página, aliás, na página 38 ainda, né? Vai ter um restinho de texto que vai dizer o seguinte, ó: a Primeira e a Segunda Guerras geraram mudanças na organização do território europeu, o resultado dos conflitos determinou a ascensão das potências mundiais, como também eu já expliquei. Enquanto a Europa enfrentava inúmeras dificuldades devido às perdas durante a guerra, os Estados Unidos e a União Soviética tornaram-se as maiores potências do mundo, né, o que vai estar na base depois do surgimento aí da Guerra Fria, né, e do porquê que esses países vão ser as principais potências.
tanto do ponto de vista político quanto econômico, né? Esses países chegaram ao final da Segunda Guerra Mundial como aliados na frente de combate, posto que você tinha ali a Rússia que saiu muito prejudicada em virtude do fronte leste aí, das disputas da guerra, né? Mas a partir do momento que termina a Segunda Guerra Mundial, que foi destruído o inimigo em comum, que era justamente a Alemanha nazista, começa já a um outro conflito, que é um conflito muito mais de ordem ideológica, de ordem de compreensão de mundo, de visão de mundo, de funcionamento de sistemas socioeconômicos completamente antagônicos, perfeito? Então esses países chegaram ao final da Segunda Guerra Mundial como aliados na frente do combate com um importante poder bélico. A União Soviética, que é a atual Rússia, dominou e ocupou o leste europeu, resultando em uma nova divisão regional geopolítica que chamamos de bipolar, como vocês podem observar aqui no mapa, tá vendo? Os Estados Unidos, né, o território do Alasca ali também que pertence aos Estados Unidos, e aqui a União Soviética, esses países que vão exercer uma influência muito grande, né, ao redor do globo e que vão incentivar conflitos nos mais diversos lugares. Bom, questãozinha 4, então. Essa regionalização marca o período da Guerra Fria, né, que vai ali de 45 até 1989, alguns dizem 48 até 91, enfim. Mas é esse período da segunda metade do século XX. Observe o mapa e explique quais características revelam um mundo dividido em dois polos de poder. Então vamos escrever aqui da seguinte forma. Então, aqui a página 38. Espera só um minutinho, deixa eu só. Página 38, questãozinha 4. Muito bem. Então, vamos por aqui, ó. Questãozinha 4. Ficou faltando aqui, professor. Vamos lá. Então, vamos dizer assim, ó. O mundo, né? Vamos juntos aí. O mundo ficou dividido. O mundo ficou dividido, vírgula. Basicamente, o mundo ficou dividido basicamente, vírgula, entre países socialistas e capitalistas. Perfeito? Então escreva aí, o mundo ficou dividido basicamente entre países socialistas e capitalistas, né? Socialistas do lado do bloco europeu, aliás, do lado do bloco da União Soviética, e capitalistas do lado do bloco norte-americano, beleza? E na página 39, galera, né? A gente tem aqui algumas atividades de aprofundamento, acima de tudo, dos estudos da geografia. Mas vamos responder porque são questões importantes aqui, falando um pouco sobre projeções cartográficas, tá? Que são muito utilizadas, aliás, para poder entender essa dimensão territorial, enfim, esses conflitos e a mudança de fronteira como um todo na Europa. Então, explore essa representação na página 39. Vamos lá. O uso de mapas é muito útil para traçar estratégias geopolíticas, nós sabemos disso. Os mapas de projeção azimutal foram muito utilizados durante a Guerra Fria. Esse tipo de representação é construído a partir de um plano tangente, um ponto principal, e outro ponto do plano do globo terrestre. O ponto principal marca o centro do mapa, como é mostrado a seguir aí, como a gente consegue ver, né? Aqui principalmente nessa segunda imagem, e a maneira aqui como que é representada essa projeção azimutal. Lembrando que projeções cartográficas é assunto que vocês já estudaram comigo no sexto ano, e a sua utilidade no período da Guerra Fria se justifica pela perspectiva em que a projeção representa o globo. Bom, vamos à pergunta então. A primeira, compare o mapa da projeção azimutal com o mapa da página 38, que é esse daqui, né? Aí ele diz o seguinte, identifica a região do mundo representada no mapa. Então vamos escrever aqui da seguinte forma, bora lá? Então, ó, o mapa representa a região do Polo Norte, né? Que é o que estamos vendo aí na projeção, né? E aquilo também que está em maior destaque no mapa, que é justamente as áreas ali mais próximas do Polo Norte. Então o mapa representa o Polo Norte, vírgula, com destaque para os territórios do ZEUA e da Rússia. Do ZEUA e da Rússia, que é, vamos lembrar, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Chique, galera! Chique. Bom, beleza. Vamos para a questãozinha 2. Observe a representação e suas características com atenção. Considerando a regionalização geopolítica do mundo durante a Guerra Fria, como você explicaria a utilização desse tipo de representação nesse período? Então, bora lá. Como que a gente pode explicar esse tipo de representação nesse período? Vamos lá, né? Então, vamos escrever assim, ó. O mapa azimutal representava os EUA e a URSS, então representava os Estados Unidos e a União Soviética, que naquela época, vírgula, eram as maiores potências do mundo e os protagonistas dos embates
ideológicos do período. Você pode até colocar entre aspas, entre parênteses aí para você lembrar, né? Capitalismo versus socialismo. Beleza? Então o mapa azimutal representava os Estados Unidos e a União Soviética, que naquela época eram as maiores potências do mundo, além dos protagonistas aí dos embates ideológicos do período, os embates entre capitalismo e socialismo. Show! Vamos lá para 3, pessoal. Devido à perspectiva em que o mundo é representado, os mapas azimutais podem apresentar algumas características diferentes na representação do território. Analise o mapa mais uma vez e aponte quais são elas. Então, o que geralmente pode acontecer nesse tipo de representação? Observa já aqui, ó, percebe? Nas bordas aqui da representação do mapa. O que nós temos, gente? Distorção, né? Lembra que eu já ensinei vocês, toda projeção inevitavelmente carrega alguma forma de distorção. Toda projeção inevitavelmente carrega alguma forma de distorção. A questão é saber o que você quer representar no mapa, quais as informações você quer trazer de destaque no globo, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos responder a 3 da seguinte forma, né? Então, ó, nesse tipo de representação, vamos escrever assim, nesse tipo de representação, vírgula, pode ocorrer, nesse tipo de representação, pode ocorrer a deformação, ou você pode pôr aí, distorção dos territórios representados. Beleza? Então, nesse tipo de... Não, representação já pus aqui. Então, vamos melhorar aqui. Ó. Nesse tipo de representação, pode ocorrer a deformação, distorção dos territórios. Pronto. Já resolve. Não precisa pôr representação de novo. Dos territórios. Beleza, gente? Então, acho que aí fica fácil para a gente poder entender. Bom, bora lá. Avançando, avançando, avançando. Depois, o que nós temos aqui? Nós temos aqui contando um pouquinho mais do fim da União Soviética, né? Até tem aqui o HQ do Capitão América, né, que desafia a horda dos comunistas, né? Então, lembrando que ambos, né, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, utilizaram, inclusive, de muita propaganda ideológica, programa de TV, de rádio, anime, enfim, livros, para tentar justamente persuadir a opinião pública, para tentar trazer para si a simpatia a respeito das suas decisões, né, do sistema socioeconômico que eles estavam defendendo. O próprio Capitão América, para quem já curte aí a Marvel, já assistiu, né, a história dele data ali justamente, né, desse herói fictício da Segunda Guerra Mundial, que depois ele acaba caindo, fica congelado, e depois ele voltaria nos tempos atuais, né, mas que ele combateu aí justamente a chamada Hydra, né, se vocês lembram do filme, que faz uma nítida referência, obviamente, em relação aos nazistas, beleza? Então, aqui está contando um pouco mais sobre essa história, tá? Aqui tem, inclusive, um mapinha mental interessante, viu, gente? Na página 40, ó, quero destacar aí para vocês, que mostra, ó, acima de tudo, as diferenças entre capitalismo e socialismo, como eu já disse, né? Então, ó, capitalismo, propriedade privada, economia de mercado igual a uma livre concorrência, né? Uma livre disputa entre as empresas, o principal objetivo acaba sendo o lucro, e a forma de trabalho é o trabalho assalariado, ou seja, a pessoa vai lá, vende a força do seu trabalho para alguém que possui, né, tem ali a posse dos meios de produção, né? E aí você há um conflito muito forte entre a burguesia, que detém esses meios de produção, que são os patrões, e o proletariado, que são os empregados. Isso numa leitura do que era ainda o capitalismo do século XX. Nós sabemos que o capitalismo também vai passando por uma série de transformações em diferentes momentos. Tivemos desde lá de trás, em outras aulas também que eu já expliquei para vocês, as transformações do próprio capitalismo, sua fase comercial, sua fase depois monopolista, até nos dias de hoje sua fase industrial / financista, né? E depois aqui nós temos o socialismo, né? Propriedades públicas, o trabalho é pago de acordo com as necessidades da população, ausência da perspectiva de classes sociais, né? Então, portanto, uma sociedade mais homogênea, uma sociedade baseada em valores igualitários, as empresas são públicas e a economia ela é conduzida de maneira centralizada, mas nós sabemos que muito disso, as ideias, em teoria, são até bonitas, né? Expressam até um desejo de maior igualdade entre os seres humanos, mas nós sabemos que o socialismo real acabou descambando também para formas de autoritarismo, enfim, e até mesmo as populações que passavam fome, nutriam muitas necessidades, passavam por uma situação muito difícil, porque foi formando cada vez mais uma camada ali de privilegiados politicamente na sociedade, perfeito? Então, esse mapinha mental ele é legal porque ele dá uma resumidinha aí, você bater o olho e você lembrar dessas principais diferenças entre esses regimes socioeconômicos, perfeito? Bom, avançando um pouco mais então também... Ah, não, peraí, volta...
acabei não pegando aqui essa questão, ó, que é a 2 da página 40. Até tinha colocado aqui, ó. Então vou responder essa 2 da página 40. Fala assim, ó. De acordo com o mapa da página 38, qual foi a posição do Brasil em relação ao cenário geopolítico, ó? Então o mapa da página 38 tem aqui o Brasil, então tá aqui, ó, países capitalistas. Então, se é capitalista, os Estados Unidos é que estava levando adiante, né? Essa defesa a esse regime, a esse sistema socioeconômico, aliás. Então, qual que foi a posição do Brasil? O Brasil ficou ali do lado dos aliados, né? Principalmente pró-capitalismo, pró-Estados Unidos, né? Então, vamos escrever aqui assim, ó, o Brasil. Então, o Brasil posicionou-se a favor do capitalismo. Show! Então, o Brasil posicionou-se a favor do capitalismo porque ficou ao lado aí das principais potências. Show! Bom, vamos lá então. Aqui é a página 40. Depois a gente entra numa outra parte que vai falar de como que era a divisão desses países do ponto de vista geopolítico e a terminologia, né? Ou seja, os termos que foram utilizados para classificar esses países, pessoal, até pelo menos meados ali dos anos 90. Por quê? Porque a partir dali, numa ordem multipolar, nós já não estamos mais falando da possibilidade real mesmo do socialismo nos países, né? Os países vão passar por um fim do regime socialista com a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, e aí nós passamos a falar em países, né, usar os termos que utilizamos até hoje em dia, dividindo os países basicamente em 3 grupos. Os países desenvolvidos, que são aqueles de industrialização, que tiveram a primeira industrialização, as maiores potências econômicas, enfim. Caso, por exemplo, de vários países da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Japão, né, os países que vão ser conhecidos como países desenvolvidos. Aí nós vamos ter aqueles países em desenvolvimento, que são países que carregam problemas sociais típicos, né, de países mais pobres, vamos dizer assim, mas que têm uma atividade econômica muito intensa, embora a desigualdade reine sobre eles, que são chamados os países em desenvolvimento ou também as economias emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, como se encaixa ali em alguma medida até hoje, né? A China, embora o termo precisa ser repensado, o México, enfim, e outros países de industrialização mais tardia, e nós temos os países também subdesenvolvidos, né? Muitos países da Ásia e a sua grande maioria ali dos países africanos que têm ali muita pobreza, muita desigualdade, problemas sociais gravíssimos, problemas de saúde pública gravíssimos também, população que vive na mendicância, fome e uma série de outros problemas significativos, né? Então nós temos essa terminologia dos países, posto que o capitalismo se tornou o principal sistema socioeconômico pós anos 90, mas nós tínhamos até então, antes, durante o contexto da Guerra Fria, as seguintes terminologias: países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países de primeiro mundo, essas economias capitalistas mais desenvolvidas. Os países de segundo mundo, aqueles que tinham a economia planificada, ou seja, estavam ali sob o guarda-chuva da União Soviética, né? E os países do terceiro mundo, que eram economias capitalistas mais subdesenvolvidas. O mapinha aqui, ó, mundo, regionalização com base na organização socioeconômica, dá para observar bem. Nós aqui, por exemplo, éramos considerado, né, um país, assim como toda a América Latina, que vem do México aqui para baixo, países capitalistas subdesenvolvidos ou chamados à época de países de terceiro mundo, né? E aqui, aqueles países em amarelinho de economia planificada, que era basicamente a União Soviética, a China, que teve o seu processo próprio ali, né, de socialismo/comunismo, alguns países da África, como Angola, por exemplo, né, e parte do leste europeu. E os países desenvolvidos, né, sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, a Europa continental, aqui, os países nórdicos e também a Austrália e Nova Zelândia, beleza? Então, é isso aqui que nós temos, né, sobre essa terminologia dos países. Vamos então para a página 42 para a gente pegar essas duas últimas questõezinhas. Questãozinha 5. Diferentes regiões do mundo não tiveram o mesmo desenvolvimento econômico que as superpotências. Analise com atenção os países do terceiro mundo, então, onde nós nos encaixamos aqui. Com base na observação do mapa e na legenda, como você definiria a expressão terceiro mundo? Bom, com base no que eu falei aqui, com base no que nós já estudamos, dá para definir de maneira relativamente tranquila, né, pessoal? Vamos escrever assim, ó. Então, dessa forma, ó. Os países de terceiro mundo são aqueles mais frágeis economicamente. São aqueles mais frágeis economicamente e com menor participação política no cenário mundial, né?
Então, os países da economia, os de primeiro mundo, são aqueles que ditavam mais as regras, né, que participavam principalmente dos acordos, enfim, que definiam as condições econômicas e políticas mundiais, e esses países aí do terceiro mundo eram aqueles mais frágeis do ponto de vista econômico, com graves problemas sociais e com participação política muito menor, né, com peso muito menor no cenário mundial à época, isso que eu estou dizendo da Guerra Fria. Tá? Depois, mais para frente, a gente volta para entender um pouco mais sobre a ordem multipolar, beleza? E a nossa última perguntinha para fechar o nosso encontro, a nossa aula de hoje, por meio do mapa, compare a posição dos Estados Unidos, China e Brasil. Como esses estados-nação se classificam nessa regionalização? Aí ficou fácil, né, gente? Aí ficou fácil, observando aqui de novo, ó, China, Estados Unidos e Brasil. Então, primeiro mundo, terceiro mundo, e a China era um país de segundo mundo à época, perfeito? Então, vamos escrever aqui da seguinte forma, ó, o Brasil pertence ao terceiro mundo, lembrando que esse tipo de terminologia nós já não usamos mais porque não faz sentido por não termos, né, países eminentemente socialistas com grande destaque, com grande importância internacional. Então o Brasil pertence ao terceiro mundo, vírgula, ou vamos até colocar assim, para ficar melhor para você lembrar, pertencia ao terceiro mundo, o Brasil pertencia ao terceiro mundo, vírgula, enquanto a China era classificada como um regime socialista, vamos por aqui, país de segundo mundo, e, vírgula, os Estados Unidos, vírgula, era considerado país de primeiro, deixa eu pôr maiúsculo aqui, país de primeiro mundo. A gente põe até aqui entre parênteses, potência econômica capitalista. Show, gente! Bom, pessoal, e com isso, né? E com isso aí vocês têm as nossas respostas, né? A esses preenchimentos, né? Lembrando que essa é uma aula que eu já tinha começado na semana passada com vocês e que agora eu apenas retomei algumas ideias, alguns conceitos importantes, fundamentais, para que a gente pudesse fazer o fechamento dela. Além disso, vocês podem reler todo esse capítulo. Se tiverem dúvidas, encaminhem para mim pela plataforma Natureza Cloud, tá certo? E a tarefa de vocês dessa semana é fazer aí, ó, o aplicando o seu conhecimento, tá bom? Para poder testar esses conhecimentos, consolidar isso que nós estudamos até aqui, da página 45 até a página 47. Lembrando que vocês têm até a próxima terça-feira para fazer e carregar para mim na plataforma, beleza? É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Tamo junto aqui nas nossas aulas de geografia. Um abraço e até mais. Valeu!